A paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe você. Você que não conhece a Cristo ainda, uma boa noite de salvação. E você que tem nos acompanhado, continua a acompanhar conosco e a meditar conosco na palavra de Deus. Buscando sempre a vida com Deus, a santidade do Espírito Santo. Porque, a começar de mim, ninguém é santo nessa terra. E olha que Deus diz, para lá só vão os santos. Sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. É as cartas de Pedro que diz isso. E João disse, ou melhor, o escritor dos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É difícil, não, irmãos? E para encontrar a santidade, a primeira coisa que você tem que entender, que nós temos que entender, novo nascimento, arrependimento. Temos que nos arrepender e nascer de novo. Depois disso, nós temos que buscar a santidade pela palavra, em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que é santo, santifique-se ainda, aumente, continue a buscar a sua salvação. O apóstolo Paulo disse, irmãos, não pense que já tem alcançado tudo. Falando para os irmãos de Filipos. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e a coroa de glória que Ele tem para mim, e me dará no último juízo, no dia do juízo. Então você tem que se santificar e buscar a santidade em Cristo Jesus. E essa santidade só vem por meio da palavra de Deus. E vivendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é tirado do evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. Paulo disse lá na carta aos Gálatas, o evangelho que é tirado do próprio evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho. Com esse outro evangelho que está dentro das igrejas, como católica, protestante, do jeito que está aí, não vai ter salvação. Não vai ter salvação mesmo, não vai ter santidade mesmo, se não buscar pelo verdadeiro evangelho, nascendo de novo, para que o Espírito Santo possa instruir. Do jeito que a igreja está aí, está hoje, no meio da vida dessas bispas, desses apóstolos, desses missionários, desses pastores que aí tem, pastores sem freio na sua boca, com a boca cheia de torpeza, de tantas coisas, pastores gananciosos, apóstolos miseráveis na ganância, caídos na fé, bispas, todas elas na ganância, pastoras que não existe pastora, né? Mas que se é pseudo de pastora, mas não existe pastora. E elas vivem nessa ganância, vivem nessa posição de dinheiro, de estado, de posição, de ganhar ponto nas redes sociais e todos os sentidos. Essa igreja e essa gente não recebe a virtude do Espírito Santo. Não tem jeito, porque o Espírito é santo. O comportamento desses irmãos e o comportamento dessas irmãs hoje dentro da igreja, misturado com política, com carnaval, com tudo isso, e ainda compromete e acusa Paulo e a palavra, que a palavra dá para eles oportunidade para ser isso. Igrejas de homossexualismo, que diz que tem derramado o Espírito Santo. Me perdoe, queridos, mas vocês não têm nada disso. Eu afirmo isso biblicamente e não humanamente, porque o Espírito Santo de Deus não habita nisso. O Espírito é tão santo que se eu sou um fofoqueiro, um invejoso, ele fica longe de mim, fora de mim, esperando que eu abandone a inveja e a fofoca para ele entrar. Ele não entra. O Espírito Santo não habita em mulher que se veste como veste homem, sem medo de errar. Fale o que quiserem. Não tem jeito.
Ah, mas é forçar, não existe forçação, como diz o provérbio, forçação de barra para isso acontecer. Nada disso. Isto é opção de vida. O que você escolheu? Servir a Deus. Então você vai se comportar como mulher. Ah, tem que colocar aquele, não tem nada de turbante na cabeça, de véu, de nada disso. Naturalmente, roupas de mulher, na mulher, roupa de homem, no homem foi o que Deus fez no Éden. E daí para cá, até os dias de Moisés. Quando chega nos dias de Moisés, ele aplica a lei. E diz, é uma lei, essa lei é federal, essa lei é eterna, essa lei é enquanto o homem existir, quem fizer isso é uma abominação. Fim de conversa. O Espírito Santo não habita. Você está vendo a bispa lá? Xerequere baruca tecapacaracatá. É tantas línguas que elas falam, que eu não sei de onde vem. O pastor está lá do meu jeito. Não é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho medo de errar. E não tenho medo de pecar falando isso. Experiência própria no Evangelho e na vida com os demônios. E com a religiosidade. Não é o Espírito Santo de Deus. Fale o que quiser. Então, as pessoas misturam tudo isso na igreja hoje e dizendo ser santo. Vamos ficar. Se não tomarmos cuidado, vamos ficar. Então, nós batalhamos na pregação do Evangelho aqui, na pregação na Palavra de Deus, para que você encontre a salvação em Cristo Jesus, com verdade, e fuja desses princípios religiosos, dessas teorias religiosas, e acaba se afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. E com razão serão condenados. Então, nós vemos aí hoje tantas coisas, né? Tantos escândalos, pastor usando calcinha, para ganhar ponto nas redes sociais, pastores dos motéis, morrendo com as amantes. Isso é tudo normal, irmãos. Tudo normal. Eu não quero defender nenhuma religião nem outra. O padre faz tudo isso. Mas ninguém fala nada. O protestante faz isso, se espalha porque o protestante tem fama de santidade. Mas tanto o padre quanto o protestante não passa de picaretas quem pratica essas coisas e vai para a condenação. O pastor morreu porque praticou nada disso. Se quem pratica adultério morresse por causa do adultério, era difícil ter uma mulher no mundo e homem, não. Era difícil casamento, as mulheres casadas hoje estão vivas, né? Era difícil os homens casados estar vivos hoje, não? A maioria está tudo mortos. Morreu porque tinha que morrer, amigo. Nada a ver. É vergonhoso para o Evangelho, com certeza. É vergonhoso para a Igreja Católica, é vergonhoso para a Igreja Protestante. É vergonhoso para a religião de uma forma geral. É vergonhoso para a sociedade como um todo. A vida não é essa. A vida não é essa. Isso não é o conceito de vida, né? de Deus, família, né? Pátria, sei lá, que eles têm esses chavões que eles falam aí dentro da igreja. Isso não é a vida que Deus quer para nós. A vida que Deus quer para nós é sim e não. Homem, mulher, casados, um servindo ao outro e Deus em primeiro lugar. Essa é a ordem de Deus, é família. É isso que nós precisamos adotar dentro da igreja para buscar a santidade em Cristo Jesus. Fiel nos negócios, língua bem controlada dentro da boca, na boca, não. Olhos bem controlados aqui, bem controlado, né? É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera do homem de uma forma geral. Mas eu não sou crente, não interessa, você precisa também disso. É para a vida, queridos. É para o ser humano, independente de qualquer religião. Deus não está preocupado com religião. Deus está preocupado com o ser humano. Deus cobra de você
é da vida que Ele te deu, não é da religião que você arrumou. Deus não criou religião para ninguém. Tiago disse, se você tiver uma religião e não for perfeita, a tua religião é morta, é uma condenação para a tua vida. Se a tua religião existe, ela tem que ser perfeita em Cristo Jesus. Fato é, não existe religião. Então, no que diz respeito à santidade em Cristo, no que diz respeito humano, é o que mais tem na terra hoje. O que representa seitas, né? Religião representa seitas. Então, o que Cristo quer de nós? Santidade, fidelidade, amor e verdade dentro do Evangelho. Então, não se julgue ser perfeito, não se julgue ser melhor do que o padre, não se julgue ser melhor do que o pastor adúltero, do que o pastor pedófilo, do que o padre pedófilo, que está cheio de tudo isso, do apóstolo. Não se julgue melhor do que aquele da igreja fazendo isso. Ignore esses escândalos. E não tem essa, Deus tem misericórdia dele. Deus tem misericórdia dele, não. Deus dá um couro nesse irresponsável. É assim que Deus tem que fazer conosco. Nós somos isso. Somos pecadores, queridos. E precisa nos arrependermos e ter uma vida de santidade sem escândalo diante de Deus. E um dos maiores escândalos do Evangelho para mim, que o povo não fala, mas espiritualmente falando, é esse ensino dos pastores que tem por aí. Um Cristo vindo às escondidas arrebatar a igreja. É vergonhoso, não? Vergonhoso. Testemunho de Jeová pede, pergunta, quem vai salvar o planeta? E estão fazendo seus ensinamentos e faz seus ensinamentos. É muito, sabe, muita falta de instrução e de sabedoria por parte da religiosidade. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, como também o apóstolo Paulo, todos eles declaram o que vai acontecer com o planeta. E é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 3 da carta do apóstolo São Pedro, a segunda carta. Eu vou ler o versículo de número 5. Ele diz assim, eles, de propósito, eles quem? Os rebeldes, os incrédulos, os religiosos, os insubmissos, os desobedientes à ciência e muita gente, tudo isso, eles ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Por essa causa, também pereceu o mundo então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que hoje existem, agora, pela mesma palavra, têm sido guardadas para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E aqui que nós estamos meditando. Perdição dos homens ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não andam em santidade. São aqueles que dizem que são crentes e não são crentes. Que dizem que são do Senhor e não é do Senhor, é apenas um padre. Que diz que é do céu e é apenas do Vaticano. Nada a ver. Para que seja santo, para que seja cristão, ou nascido de novo, novamente nascido pelo verdadeiro arrependimento, é preciso passar pela obra da justiça e da santidade divina. Senão não chegará. Então, esses que nasceram de novo, que se arrependeram, que se achegaram a Cristo e têm uma vida como tinham os irmãos primitivos, como tinham os irmãos do passado, como tinham os profetas, como tinham os reis em Cristo Jesus, como tinham os apóstolos. Esses sim, são os irmãos em Cristo Jesus, são os salvos por Jesus Cristo. Esse dia não será o dia da perdição deles. Por que Pedro coloca o dia da perdição dos homens ímpios? Porque eles procederam impiamente. O que é ser ímpio? O que é a impiedade? É não ser, na maioria das coisas, ser tolerante,
ser misericordioso, ser bondoso, na maioria das coisas ser compreensivo com as coisas de Deus, compreender uns aos outros, perdoar uns aos outros, mesmo não sendo crentes. A pessoa pode ser isso? Claro que pode, mas isso só dá direito à salvação pelo verdadeiro nascimento, o novo nascimento, o arrependimento. Então, os homens ímpios são os homens que não têm essa postura, essa posição. São cruéis, são rebeldes, não têm respeito pelo Evangelho, por Cristo Jesus, não respeitam uns aos outros, são aproveitadores, são gananciosos, são maliciosos, são invejosos, são adúlteros, são macumbeiros, são feiticeiros, são idólatras, são todos esses tipos de gente. São esses homens que Pedro está dizendo, ímpios. Isso é impiedade. Isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de respeito com o Criador, com aquele que morreu para dar vida, não respeitando a sua morte, não respeitando o seu sacrifício na cruz, não passando pelo novo nascimento. Esse tipo de gente é considerado como ímpio. E o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, é o que está dizendo aqui, o dia do Senhor, o dia que Deus enviar o seu Filho para buscar a sua igreja, vindo a esse mundo pela segunda vez, a segunda vez agora que ele virá, não descendo nesse planeta Terra. Então ele vem para buscar a sua igreja, aqueles que passaram por esse processo do novo nascimento, que não é mais nada disso. Então eles não é considerado mais ímpio, é considerado santo. E esses santos, ele levará tantos que morreram com ele, como aqueles que estiver vivo naquele dia. Então Pedro está dizendo, o dia da destruição dos homens ímpios. Então, quando o homem não se arrepende, o homem é considerado ímpio, e o dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, é a condenação deles. E por que é a condenação deles? Porque Cristo está fazendo de tudo, Deus está fazendo de tudo para que o homem seja salvo. Está permitindo guerra, está permitindo mortes e acidentes e atropelamentos e destruição por toda parte, e suicídio e homicídios e assassinatos e doenças e mais doença e AIDS e câncer e todo tipo de doença, de praga na terra que está por aí e que vai dobrar tudo até chegar o dia do anticristo. Tudo isso Deus está permitindo. Para quê? Para ver se o homem se arrependa. Porque depois que o anticristo assentar o seu trono, não tem mais jeito, ninguém mais vai se arrepender. Pode se arrepender na hora que o anticristo, depois que o anticristo assentar o seu trono? Acho meio difícil, quase impossível. Por que eles não se arrependem? Porque não vai se arrepender, porque Deus mandou a operação do erro para que creia na mentira como sendo verdade. Talvez, pode até ser que eles tem alguns que ainda se quebranta, vai a Cristo, me perdoa, Senhor, porque eu não sabia que ele ia agir assim, aí está ele, eu quero passar pelo teu evangelho, eu quero sofrer as lutas, tribulação, mas o anticristo já entra trazendo as lutas e tribulação para o evangelho, para o crente. O objetivo do anticristo é esse, a função do anticristo, a permissão de Deus para trazer ele à terra, é para provar os crentes. Como foi a besta, a primeira besta do Apocalipse? Como é que foi? Foi isso, foi matando os cristãos por toda a terra. O que o anticristo vai fazer? Matar os cristãos por toda a terra. Aqueles que suportaram a tribulação por causa do evangelho serão salvos por Cristo Jesus. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É o que Jesus diz, queridos. Você está achando que ser crente é brinquedo? Você está achando que essa igreja que está aí, essa igreja pagã, mentirosa que está aí, é crente? De pastores envolvidos com tudo que é lixo? Principalmente por causa de dinheiro? Está achando que isso aqui é igreja? Esses apóstolos que está aí tem alguma coisa, alguma marca? Mostra a marca deles no evangelho. A marca deles está na grana, na mídia. Não no evangelho. Não tem ninguém perseguido por causa do evangelho ainda aí. Essas perseguições que está aí, que está atingindo o ímpio, que está atingindo o crente, é só para que o anticristo venha e assente o seu trono. Quando ele assentar o seu trono, ele vai colocar uma bonança na terra. Todo mundo vai dizer paz e alegria e amor daqui a pouco. Repentina destruição. Que destruição? Cristo vindo para destruir o planeta, com tudo que há nele,
o anticristo, o falso profeta e todos eles. Portanto, meu querido, o que nós estamos vendo Pedro dizer aqui na petição dos homens ímpios, é exatamente isso. Os ímpios vai ser naquele dia declarado: acabou, não tem oportunidade mais. Afundou-se a terra com o terremoto, enrolou-se os céus e tudo se acabou. Triste, não? Então Pedro está dizendo aqui o dia da petição dos homens ímpios. A terra é reservada como um tesouro para esse grande dia. Quem falou disso? Isaías e Jeremias, como também os outros profetas. Mas nós vamos começar com Isaías 24. E o versículo de número 6, ele diz assim: por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados, portanto serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aqui está o profeta Isaías falando o que Pedro está confirmando. Quem é que vai restar naquele dia do terremoto final, da queima total ou do enrolar do sol, dos céus? Falaremos sobre isso logo, como vai acontecer com o céu. Então, quem é que vai sobrar naquele dia? Os homens que se arrependeram e que nasceram de novo. Não serão atingidos pela fúria e ira do Cordeiro. Ele diz aqui o 7. Vou pular aqui, o versículo de número 10. Desolada está a cidade, arruinada, todas as casas estão fechadas, tem ninguém, tem nem morador, todo mundo desesperado pelo meio da rua com os acontecimentos que está no céu. Que dia? O dia da vinda e da volta do Cordeiro de Cristo Jesus. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu. Tem mais alegria, não tem mais prazer. O céu se tornou em trevas. Cadê as baladas? Acabou, queridas. Não foi. Cadê os homens poderosos? Estão de mãos para cima, jogando seus dólares, derramando seus petróleos. Não. Cadê eles? Naquele grande dia. Eu dou risada dessa gente. Gananciosos e loucos, alucinados por dinheiro, por fama. Olha aqui, ó. O que vai valer o seu dinheiro? Vai voar como palha seca. Já imaginou? Você, camarada, naqueles apartamentos lá no 25 andar no prédio lá, só vê ouro caindo na terra, dinheiro, dólar voando para todo lado. Cadê a vida? Eu estou te dando um exemplo nisso. Talvez esse tempo nem mais terá dólar, né? Ou melhor, dinheiro em papéis, né? Até lá talvez tenha acabado o dinheiro em papel. Pode ser que acabe, né? Mas em moedas. Então ele diz aqui, ó, o 11. Há lastimoso clamor nas ruas. Por causa do vinho, toda a alegria se escureceu. Foi-se a alegria da terra. Não, ou melhor, na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida à ruína. A porta está reduzida à ruína. Do que?
da cidade, da terra. Não tem ninguém. É só clamor. É só dor, aflição, tristeza, angústia. E agora o que fazer? É só isso. Aí ele diz aqui, ó. Assim será a terra, e entre as nações, como quando a oliveira se sacuda, ou melhor, a oliveira sacudida, desculpe, ou como quando se deixam os rabiscos depois de acabada a vindima. Estes levantarão a voz e cantam com alegria, por causa da majestade do Senhor. Clamam desde o mar. Portanto, glorificai ao Senhor no oriente, nas ilhas do mar. Exaltai o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos glória ao justo. Mas eu disse, definha, ai de mim, os perfildos tratam perfidamente, os perfildos tratam perfidamente. O temor, a cova e o laço vem sobre ti, o morador da terra. Tá vendo aí, poderosos? Está chegando, hein? Se cuidem. Está vindo, tá chegando. Aí ele diz aqui, 18. Aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e o que subir da cova, o laço prenderá. Tem escapatória, queridos. Não tem bom, não tem mal, não tem bonito, não tem feio, não tem rico, não tem pobre. Não tem escapatória. Apego. É o Senhor que vai fazer. Ele diz. E o laço prenderá. As janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. Aqui está o céu se enrolando. As janelas do alto abrem-se. O céu em trevas, ou melhor, o mundo em trevas, de repente, luz. Começam a ver luz, tanto o homem ímpio como os crentes, por algum momento, porque o Senhor vai bradar. Aí ele diz, os fundamentos da terra serão abalados. A terra vacila como um ébrio, oscila como uma choca ao vento. Terrível, não? Vai ser terrível a terra naquele dia. Às vezes dá um terremoto no lugar aí, tipo Chile, algum lugar aqui no Brasil já sente, já começa a tremer. Aquele dia a terra toda. Nesse dia, é toda a terra. E os poderosos, cadê eles? Onde eles estão? Escondeu debaixo da terra. A cova joga para fora. Fugiu. O laço pegou. Não tem saída. Ele diz, a terra vacila como um ébrio. Oscila como uma choca ao vento. Tão pesada é a culpa da sua rebelião, que ela cai e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no alto as potências, ou melhor, as potestades nos céus, e embaixo os reis da terra. Lá em cima, Satanás e seus demônios. As potestades, para quem diz que o diabo está embaixo da terra, né, mulher?
Você anda lá, né, pastora? No inferno aí embaixo da terra, não é isso? Pois é. Para quem disse que existe o diabo embaixo da terra, daqui. As potestades lá em cima. Paulo diz, principado e potestade nas regiões celestiais. Naquele dia Deus o castigará. E embaixo da terra, os poderosos, em primeiro lugar. Está dizendo aí, ó. Naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Todos. Não tem escapatória para ninguém. Serão amontoados como presos numa masmorra. Serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Aqui está. Castigo, encerrado lá no lago que arde com fogo e enxofre. Depois do quê? Do arrebatamento da igreja. Então, queridos, você vai para isso porque você quer. Você vai passar por isso porque você quer. Deus não criou você para isso. Deus criou você para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizer o nome dele. Deus criou você para ir para a igreja louvar dele, não a Maria Padilha, como a gente está vendo hoje, e Zé Pilintra, né? Preto velho, preta velha, né? Aí ele diz aqui o 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá. Que representa isso? Apagou-se a luz de todos eles, do sol, da lua, dos astros, das estrelas. Ele está dizendo aqui, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciões gloriosamente. Então está dizendo aqui, naquele dia, em Jerusalém, em Sião. O que é Sião? Jerusalém, a sua cidade. Lá na glória. Desde a glória, desde Jerusalém, o Senhor vem glorificado pelos seus anjos. E vem para Sião. Quem é Sião, querido? A igreja. Não é Jerusalém de Israel, desse Israel genocida que está aí não, viu? Esquece isso. É Jerusalém, cidade de Deus, lá na glória. E quem é outro lugar? E quem é o Sião? Sião é a igreja do Deus Altíssimo. Ele ser glorificado nos seus anciões, naqueles que são fiéis, que são tementes e que morreram com o Senhor e que ficaram para ser arrebatados e transformados naquele grande dia. Dá para chegar a essa posição, queridos? Hein, pastor? Como é que você está? Não é mesmo, bispa? Pois é. É você, pastor carnavalesco, que acusa Paulo para pôr o carnaval da sua igreja para ganhar dinheiro. Seu babaca. Estudou tanto e se tornou um babaca desse. Aí ele diz aqui, ó. E perante os seus anciões, gloriosamente, naquele grande dia, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E você, meu irmão, vendo a lua aqui se envergonhando, vendo a lua aqui não dando mais o seu brilho, vendo o sol não dando mais o seu brilho, vendo as estrelas não brilhando mais, elas apagam as suas luzes, elas apagam o seu brilho, e aí tudo vira trevas. É onde a cidade começa o clamor. Ninguém tem mais vontade de ir para uma balada, não existe mais, né? É só terror, é só medo. Cadê os fuzis? Fabricado aí para tanta coisa. Cadê as bombas atômicas? Cadê tudo isso? Nada disso funciona mais. O homem nem lembra de nada disso. Os fabricantes nem sabem mais o que é isso. O terror que está sobre eles, o medo e apavoramento que está sobre eles, faz esquecer de tudo.
Só sabe levantar as mãos e pedir, e pedir, e clamar, nada mais. De repente, uma nuvem, as janelas se abrem, como ele diz aqui o Isaías. As janelas do céu se abrem, ou seja, uma nuvem desce, cheia de glória e luz, brilhando, brilhando, brilhando com a luz que nunca o homem jamais viu. Esse resplendor que ilumina até embaixo da terra. Até lá, todos vão ver. Até os que estão embaixo da terra vai ver naquele dia. Os ímpios verá essa luz. Cristo voltando para arrebatar a sua igreja. E a terra? Essa é o fim dela. Destruição. A pergunta de alguns, principalmente os testemunhos de Jeová: o que vai acontecer? Quem vai salvar o planeta? Ninguém, queridos. Eles dizem que tem um salvador para o planeta. Eu digo que tem um salvador da humanidade para a destruição do planeta. Ele destruirá o planeta com os homens ímpios naquele grande dia em que Cristo vir para arrebatar a sua igreja, assim que o anticristo completar o seu tempo do seu reinado. Ele voltará, destruindo o anticristo e o falso profeta, com a besta e com todos os que transgrediram a verdade. Nesse dia, Cristo bradará para os seus, para ser salvo. Então, meu querido, vigia. O apóstolo Pedro, ele relata e declara para todos nós. Gosto dessa fala do apóstolo Pedro aqui, vinda do Espírito Santo. Ele diz assim, o versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Não é reformar, queridos. Cuidado com a reforma de Martinho Lutero, igreja. Você é reformada, você é condenada. Venha se arrepender-se e ser salvo. Amém? Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Como é gostoso meditar na Tua palavra, Senhor. Como é gostoso, Senhor, ver que o Teu Espírito Santo e sentir que o Teu Espírito Santo continua a falar conosco. Que o Senhor continua falando. O Senhor não cala a sua boca. O Senhor está sempre pronto. Ninguém é capaz de te calar, de a ti fechar a tua boca para tu não falar nem dos céus nem da terra. Tu fala desde os céus à terra, Senhor, através dos homens. Por isso, Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua divina revelação, pela Tua palavra. Dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre dessa água viva que nos alimenta, que sacia a nossa sede, a nossa fome. Fome de Te conhecer mais e mais. Sede de Te conhecer mais e mais. Beber de Ti, Senhor. O que é maravilhoso. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Abençoa, Pai, os que estão inscritos nesse canal. Abençoa, Senhor, os que estão ouvindo a Tua palavra. Os que vão ouvir esse vídeo, Pai. Move o coração deles, Pai. Ó Deus, move o coração daqueles que estão apegos nas redes sociais, com programas imundos, com as questões loucas e mentirosas e falsas, e imunda, que só serve para que naquele grande dia haja um clamor sem resposta. Que eles possam entrar no canal e ver a Tua palavra. E decidir a Te servir. E ver que aqui não tem nenhum interesseiro por dinheiro, por coisa dessa vida. O único interesse é que eles ouçam a Tua palavra para ser salvo.
porque não há homem nem mulher, não há palavra humana, nem testamento e nem leis humanas que conduz à salvação. Só a tua lei e a tua palavra, Senhor, e os teus mandamentos, o teu testemunho que é o teu Filho Jesus Cristo, e só tu, Jesus, pode salvar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ilumina a mente desses irmãos, para que seja uma mente sincera e que tenha pensamentos positivos a respeito de Ti. Que saia das coisas dessa vida, da mesmice desse mundo, e venha para a realidade em Cristo Jesus para ser salvo. Porque esse dia vem ardendo como fornalha. Esse dia está perto. Esse dia está próximo. Esse dia está chegando. Os sinais estão todos aí. As dores, as aflições, as lutas estão chegando. Tudo que nós vemos hoje é apenas o começo. Ele virá antes de ti, assentará o seu trono para provar, como diz o profeta Zacarias, vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Como diz Isaías, Deus separa, ou como diz Jeremias, Deus separa o santo do profano. Como diz tu mesmo, Jesus, o joio e o trigo. Nesse dia, tudo se manifestará. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Deus, que tu há de abençoar a minha nação, que tu há de abençoar a juventude da nossa nação, que tu há de abençoar os médicos, enfermeiros, que tu há de abençoar, Senhor, aquele que está acamado no leito de dor, que teme o teu nome, e aqueles que não temem, Senhor, o teu nome, que tu possas fazer se arrepender, que eles possam sentir suas misérias, suas pobrezas, suas fraquezas e cair aos teus pés, para que tu possas salvar e curá-los. Tenha misericórdia dos que estão nos presentes, dos velhinhos, dos idosos, que são tão surrados e maltratados pelos políticos, Pai. Pelo Lula, pelo Bolsonaro e por todos eles. Ó Deus, que tu tenha misericórdia deles. Pois são eles, Pai, que criam a fome no mundo. São eles que propagam a fome no mundo. São eles que beneficiam a fome no mundo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós, do homem do campo, daquele irmão que está indeciso em cima do muro, daquela irmã que está confusa porque o pastor está errado dentro da igreja. Que ela possa reconhecer, como diz a tua palavra, nos dias de Elias e Acabe. Porque cocheais entre dois tem pensamento, se Baal é Deus, servir, e se o Senhor é Deus, servir, e o povo aceitou a tua palavra. Que eles possam aceitar a tua palavra, como Israel naquele dia aceitou, e saiu das garras desse pastor corrupto, mentiroso e enganador. E tu, ó Deus, desperta aqueles que estão no catolicismo romano. Que eles possam ver que o Padre e o Vaticano mentem o tempo todo. Porque Salvador é só tu. Não existe outro. Maria nunca salvará e nunca contribuirá com a salvação de ninguém. Por isso, Pai, nós te pedimos e eu te peço, abençoa cada um, abençoa a minha nação e abençoa o teu povo e salva a minha nação, em nome de Cristo Jesus, o Redentor. Nós te oramos hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.